a sua única obrigação são os estudos, é você ir bem, e nem isso você fez. Fala, turma do Desenvolva-se Cast, bem-vindos ao episódio de número 92. E hoje é um assunto que me toca muito, e nós trouxemos aqui, Igor, uma especialista para poder falar sobre. Eu quero desde já pedir a sua atenção. Não sei como que você vai ouvir isso, mas reforça a atenção nesse episódio, porque eu tenho certeza que vai sair muito ouro, vai sair muita coisa boa, que talvez você esteja passando na tua vida e você vai descobrir aqui, ou até mesmo você pode se livrar de boas ciladas que a vida nos prega às vezes, pelas informações que você vai ter a partir desse conhecimento de hoje. É ou não é, seu Igor? Com certeza. A convidada em si, ela tem um histórico bem bacana para passar para vocês. Eu acho que é um conteúdo muito rico para abrir os olhos de muita gente aí que talvez não esteja enxergando esse problema como ele realmente é. Sem mais delongas, deixa eu apresentar a vocês a Marina Renzi. Marina, que honra ter você aqui. Obrigada, Thiago. Obrigada aí. Estou super feliz com o convite de estar hoje aqui nesse encontro. É um prazer enorme. Exato. Marina e eu nos conhecemos na internet há alguns meses e eu vi teu posicionamento, vi o teu conteúdo, tua linha editorial, eu adorei, né? Falei isso pra você. Sim. E o tema que você trata, pra mim, ele é muito importante e eu tenho aprendido a não ser o super-herói, né? O Superman, na maior parte das vezes. Antigamente eu era muito assim, né? Não, tá tudo bem, eu aguento levar os socos da vida. Sim. E você que me acompanha aqui no podcast já há um tempo, você sabe que eu tenho uma certa dificuldade em expor minhas vulnerabilidades. Mas eu quero começar esse episódio de uma forma diferente. Eu acredito, hoje, dia 25 de fevereiro de 2026, que eu tenho uma grande tendência de estar com burnout. Não tenho nenhum tipo de diagnóstico, não tenho nenhum tipo de acompanhamento, mas pelo conhecimento que eu tenho, né, fiquei 5 anos na academia de psicologia, eu acredito que eu entrei por essas veredas. E, poxa, Thiago, por que você está assumindo isso? Simples, porque eu quero mostrar para você que ninguém está livre disso. Você pode ser formado em psicologia, você pode ser formado em PhD em neurociência, não importa, não é? Todos nós somos seres humanos, nós precisamos nos cuidar. Em algum momento da minha vida, da minha jornada, eu acabei me descuidando. E tá num processo como esse, Igor e Marina, é desafiador, não é? A família sofre junto, as pessoas que você mais ama, às vezes você trata de um jeito que você não gostaria de tratar. E é por isso que eu falo pra você, fica comigo aqui nesse episódio, porque eu tenho certeza que vai ser libertador para nós dois aqui. Tá junto? Nós três, né, Igor? Tá junto comigo? Sim. Tá junto com o Igor? Então vamos embora. Deixa eu apresentar a Marina, não é? Assim como ela merece. Marina é formada em comunicação social, com especialização em neurociência e psicanálise, com formação em coach e mentoria pela FGV. É isso mesmo? É isso mesmo. Boa. E além disso, é esposa do João Fábio e mãe do João de 3 anos ou 4? João de 4. Ah, que legal, que legal. Isso aí. Marina, mais uma vez, obrigado por estar aqui. Você tem uma história muito incrível, né, de vida. Ontem a gente fez uma chamada, né? Sim. Você enxerga a vida por um ângulo diferente das pessoas, né? A maioria das pessoas, elas acabam tendo um desafio, sai de lá de trás do desafio, né? Uhum. E acaba galgando. Você tem uma trajetória um pouco diferente. Veio de uma família, financeiramente falando, né? Um pouco mais avantajada. Uhum. E por que eu levanto esse ponto aqui? Sim. Porque talvez alguém esteja pensando assim, poxa, mas é óbvio que o Thiago da vida, que veio de lá de baixo, vai ter burnout. Olha o tanto de coisa que o cara passou. Não é bem assim, né? Não é bem assim. E ninguém é imune a ter um sofrimento mental, assim como ninguém é imune a tropeçar na rua e quebrar uma perna. Isso Perfeito. pode acontecer com qualquer um que está vivo, caminhando e tendo as suas atividades, né? E a gente, às vezes, tem a ilusão, né? a visão que a questão financeira nos blinda e nos protege desse sofrimento. Porque quando a gente fala em sofrimento, em vazio, em falta de propósito, é do indivíduo. Perfeito.
Independente da conta financeira. Independente, tanto que você vê hoje pessoas que são bilionários em Nova York e que hoje estão fazendo o tratamento, tem pessoas especializadas em cuidar desses super ricos, Sim. né? É claro, assim, eu falo, a vida, ela não começa igual, a gente não é nivelado. Não parte do mesmo né? ponto, né? Então, e isso não está dentro do nosso controle. A gente não escolhe onde nós vamos nascer, qual classe social nós vamos nascer, que país, quem são nossos pais, quem são nossos irmãos, se o meu cabelo é assim ou assado, a cor do olho, né? Perfeito. Nós nascemos. Então, cada um dentro do seu universo, do seu limite, tem total capacidade de se desenvolver mais e buscar o além. Então, uma coisa que eu coloco, de fato, eu tive muitas possibilidades na minha vida, então eu acredito que eu deva, sim, fazer mais também, né? Eu tive condições, mas isto não deixa imune nem eu e nem outras pessoas de achar essa felicidade. Perfeito. Porque quando a gente alcança, assim, quando eu tiver a minha casa, quando eu tiver filho, quando eu estiver viajando, sei lá, de primeira classe, quando eu tiver... Aí eu vou ser feliz. Esquece. E aí essas coisas, ou em algum momento, vêm e você fala, ué, mas cadê? Onde tá o negócio? Mas agora eu preciso de mais. E não tem fim. Marina, desculpa te cortar, mas eu acho que esse é um pensamento muito comum. Inclusive eu, que vim de uma classe mais favorecida, claro, dentro das minhas condições, mas eu sempre ouvi de muitas pessoas, dificilmente uma pessoa vai ter depressão se ela tiver uma mansão, se ela tiver, sei lá, uma Porsche, um carro do ano. Só o pobre que passa por isso, por exemplo. Se eu tivesse tanto dinheiro assim, eu choraria, mas eu choraria, por exemplo, não sei, na Espanha. Então não seria tão complicado assim. O sofrimento, ele diminuiria um pouco mais. E não é uma realidade, né? Até porque foge dessa ideia de condição financeira. Quando você entende que o bem-estar não está ligado somente ao dinheiro, porque o dinheiro também ajuda em muitas questões, não tem como fugir disso também. Mas quando você percebe que não é o ponto principal, a chave muda, né? E é muito legal você trazer esse ponto diferente da sua história para abrir os olhos de muitas pessoas. Poxa, ela teve uma condição diferente. Como que ela caiu dentro dessa condição? Isso é legal, para que as pessoas consigam ter um olhar diferente também sobre esse ponto. Só antes de passar para ti, Marina, puxar uma coisa interessante, né? O dinheiro, ele serve como uma ferramenta, mas ele não é uma anestesia ou um antídoto emocional. Sim. Não é? Porque, senão, aquela clínica que eu te mandei lá na Suíça, né? Tem uma clínica na Suíça que trata pessoas bilionárias em dólar, não é? Você tem ali 15 profissionais, desde psiquiatra, psicólogo, várias terapias, 15 pessoas para atender um paciente, desde alimentação, sono, tudo, não é? Para tentar recuperar o ser humano. Ou seja, pessoas que têm bilhões em dólares passam por isso e têm que pagar 16 mil euros por dia na diária daquele lugar. Imagina isso, não é? Mas uma pergunta que eu quero te trazer aqui. Por que a Marina resolveu se posicionar em relação a cuidar de pessoas que passaram pelo processo de burnout? Qual que foi a oportunidade que você enxergou e falou, cara, eu preciso contribuir com a sociedade? Tá, vamos lá. Eu acho que eu quero fazer dois comentários aqui. Esse que o Igor falou, se eu estou depressivo, em vez de eu chorar aqui, a gente está em Osasco, eu vou chorar na França. Só que o que acontece? Isso é tão vago. E por que essa questão do dinheiro? Porque você imagina a pessoa ter tudo, porque você pode falar, eu estou depressivo porque eu não tenho um trabalho, porque eu não tenho uma casa, porque eu não tenho o que comer. Você tem uma justificativa para
para o seu caos. Perfeito. Certo? Você consegue justificar o seu caos interno, porque olha bem a minha vida. Minha mãe foi isso, meu pai aquilo. Agora, a partir do momento em que você tem tudo, mas você tem tudo, por que você está assim? Olha o carro que você tem, olha a casa que você tem, você viaja de primeira classe, você entra no shopping, você pode comprar qualquer coisa, e você está assim? Aonde que o que mais? Ela não tem mais propósito. Se eu posso ter tudo, aonde está a minha utilidade? Aonde eu vou? É tudo muito, muito, muito fácil. E principalmente, muitas dessas clínicas estão tratando pessoas que foram herdeiros. Perfeito. Porque a gente tem uma geração que fez o dinheiro, que entende esse trabalho, mas já passou, né? A gente já passou da fase ali industrial, que foi aquele boom, agora nós estamos entrando na era exponencial. Então, os herdeiros já estão assumindo essas empresas, esses negócios, e já nasceram neste universo. Então, onde que está Você já imaginou? Não é assim bacana? E a gente se compara. Então, você vê, às vezes, um carro legal na rua ou a televisão de um vizinho que é maior do que a sua, você não pensa assim, puxa, nossa, eu queria tanto ter uma televisão daquela, nossa. Aí eu vou... E aí você trabalha, você olha. Aí um dia, depois de alguns anos, do tempo que for, você vai lá e pode comprar essa televisão. Quem você acha que vai ficar mais feliz? Você que comprou essa televisão ou o cara que está viajando pela 10ª vez para Dubai na primeira classe? Quem que você... Entende? Então, é uma relação muito perigosa. O dinheiro é uma aprovação muito grande. Verdade. Tá? Então, eu acho que a questão da felicidade é você encontrar a felicidade em si e mais ser grato por ter a oportunidade de ter o que você tem e ter a oportunidade de ter a consciência de que você é um indivíduo, é um ser e que está ali para crescer, se desenvolver e ser melhor o amanhã. Sim, sim. Então, Thiago, a sua pergunta, por que eu caí onde eu caí, né? Por que hoje eu tenho isso como propósito? Eu sempre gostei, isto é, da Marina, sempre me interessei pelo lado humano, de conversar, de estar com as pessoas e achar soluções. Ai, como que nós vamos fazer assim, de colaborar. Certo. Eu sempre fui uma pessoa muito colaborativa e gosto, sempre gostei, assim, tive sempre muita energia nisso. E aí aconteceu que em 2020 eu tive um processo depressivo, ansioso, eu perdi assim, o propósito, eu me vi numa situação que eu não sabia e agora, sabe, quando você perde ali o propósito, você não enxerga a saída, né? E aí você começa a resistir. Você começa a resistir mesmo, como se você estivesse no meio de uma tempestade, de um furacão, você encontra uma árvore, você segura lá firme e você tem que esperar essa tempestade passar. Certo. Só que passa dia, menos dia, enfim, e essa tempestade não vai. Só que você está lá segurando e você vai se cansando. E aí chega um momento que você fala, caramba, eu acho que está demorando demais, eu preciso dar um jeito de pular para outra árvore, chegar na casa, eu preciso dar um jeito, eu não vou aguentar mais, eu vou acabar. A minha resistência chegou no limite. E detalhe, na carreira você estava bem sucedida nessa época, né? Sim. Um cargo bacana, uma empresa boa. Sim. Eu sempre gostei muito de trabalhar. Certo. Muito de trabalhar, tanto que quando eu tive espaço ali, eu tinha 17 para 18 anos, eu fui trabalhar no que dava. Então, eu fui trabalhar em banca de jornal, fui trabalhar em lavanderia, eu sempre gostei do trabalho e sempre trabalhei muito. Então, eu já estava numa fase mais madura, né, da minha carreira
e adorava trabalhar, estar na empresa. A empresa, para mim, sempre foi um local de desenvolvimento e de aprendizado. Uhum. E então, eu falo, eu não tive esse esgotamento, esse meu adoecimento, ele não veio pelo fator da empresa, ele veio por um fator de não preparo meu, de uma desestrutura mesmo que aconteceu, que eu não soube lidar, e as coisas foram caminhando. E quando eu vi, eu estava na tempestade lá, segurando a árvore. Só que aí passou 1 ano, 2, 3. Eu falei, eu preciso conseguir achar alguma ferramenta para sair daqui. Uhum. E esse processo, para mim, foi um processo em que eu tive que usar muitas artimanhas da minha capacidade. Foi quando eu voltei a estudar, foi quando eu tive que procurar ajuda, eu tive que tomar medicamento. E aí, pela minha curiosidade de querer resolver isso, eu comecei a mergulhar nas informações. Eu falei, eu quero saber o que está acontecendo. Certo. E aí eu entendi que quando você passa por esse processo, quando você sai do outro lado, você entende de fato o que é liberdade. Eu nunca tinha sentido isso na minha vida. Então, eu demorei muito tempo na minha vida para entender isso. Eu fui entender isso e conseguir me libertar disso, eu tinha 44 anos. E quanto tempo durou esse processo? 4 anos. 4 anos. 4 anos em que eu falo que eu dormia e acordava, era 24 horas num vendaval. E esse processo foi algo muito profundo e silencioso. Foi algo que eu vivi calada, em silêncio. Ele estava dentro de mim, em alta velocidade, é como se tivesse um furacão, mas de fora as pessoas não percebiam. Uns amigos, pessoas, nossa, Marina, o que aconteceu? Sabe, você se afastou, porque você não consegue segurar a árvore no vendaval e ao mesmo tempo estar conversando com alguém, dar atenção. Não, a tua atenção está na sobrevivência. Então, eu me afastei, eu mergulhei num universo e eu fazia somente aquilo que era necessário, urgente. Então, foi um modo de sobrevivência aí durante 4 anos. A vida aparentemente estava funcionando, né? É muito interessante você falar disso, porque nesse exato momento tenho certeza que tem pessoas que estão nos ouvindo aqui agora e estão passando por isso. Né? Poxa, mas eu estou trabalhando, eu estou entregando, eu estou produzindo, mas como que será que você está por dentro? Será que você está segurando nessa árvore também, né? Eu tenho um exemplo muito parecido com esse. Inclusive, o Thiago sabe muito bem da minha história. Eu atuei por mais ou menos uns 3 anos no atendimento clínico de crianças neuroatípicas e eu me vi em uma situação muito parecida. Inclusive com a questão financeira, na qual eu comprava muita coisa e eu não sentia aquele prazer da conquista. Óbvio, quando eu não tinha uma condição financeira tão boa quanto a atual, eu me via muito no cenário da conquista, né? Nossa, quando eu comprar um carro eu seria muito feliz. Quando eu comprar meu apartamento eu seria muito feliz. Quando eu comprar uma peça específica de roupa que eu não tinha condição, eu seria muito feliz. Então eu comecei a trabalhar, né, da melhor forma possível, fazendo cursos até que eu conseguisse chegar e alcançar esse patamar. Só que aí eu me encontrei numa situação na qual eu parava na frente do espelho para escovar os dentes ou para tomar banho, que seja. Eu congelava por mais ou menos 1 hora, 1h30 dentro do banheiro e eu só tinha esse estalar assim, né? Voltava a consciência, por exemplo, quando a minha mãe, ela me chamava. Ela, filho, tá tudo bem? E eu parado assim, às vezes segurando a escova. Ué, o que eu tô fazendo aqui? Na frente do espelho? Na frente do espelho. Assim, eu não fazia nada. Eu ficava parado na frente do espelho. Não era tipo, eu tô ouvindo música, cantando no banheiro, que seja. Não. Eu literalmente ficava em pé na frente do espelho, às vezes segurando a escova ou segurando a toalha assim no ombro e ficava parado 1 hora. E eu não entendi o que acontecia. Por quê?
No trabalho, eu tinha uma boa produtividade, eu conseguia entregar algumas coisas, só que com o passar do tempo eu comecei a ficar muito irritado. E eu não entendia de onde é que vinha essa irritação. Eu pensava, pô, agora eu conquistei tudo que eu queria conquistar. Óbvio, ainda faltavam algumas coisas. O que tem de errado? Eu tenho um bom emprego, eu tenho um bom salário, eu faço coisas que eu gosto de fazer, se eu quero viajar eu consigo. Por que eu me sinto tão estressado? Por que as coisas perderam tanto valor e perderam um brilho por agora? Cadê o erro na conta, né? Exato. Porque eu comprei o carro, comprei o apartamento, comprei a peça de roupa. O que tá Exatamente. acontecendo? O que falta? Que foi o caso que a Marina trouxe aqui. E na minha cabeça não faltava nada. E gera uma confusão maior, por quê? Eu pensei que a felicidade fosse isso aqui. Eu alcancei o nível máximo ali, né? Pô, cheguei onde eu queria. E não estou feliz. O que acontece? Então é uma situação muito parecida com o que a Marina trouxe, né? Eu meio que sobrevivia e não conseguia enxergar de fora, de fato, o que acontecia. Na minha cabeça estava tudo certo, porque eu trabalhava, conseguia, enfim, comprar as minhas coisas. Creio que para as pessoas que ficavam ao meu redor também, creio que as coisas estivessem bem também, né? Porque eu não demonstrava nada, né? Era tipo, o Igor trabalha, cheguei em casa, fiz as minhas coisas, conversava com todo mundo, mas o caos interno, ele continuava. Antes de voltar aqui com a Marina, já aproveita agora esse episódio e manda para aquela pessoa que veio na tua mente aí agora. Porque você sabe que provavelmente essa pessoa tá passando por um processo parecido. E, de novo, tem muito ouro que vai sair daqui. Continue, Marina. Como que foi para você começar a desgarrar dessa árvore? O que você começou a fazer? Olha, eu sempre fui muito consciente, né? Então, eu não demorei muito para perceber que existia um problema e que aquilo não era normal. Uhum. Mas eu achava que eu ia conseguir resolver. Uhum. Então, eu comecei a criar diversas estratégias para tentar resolver. Diversas. Agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, agora eu vou fazer aquele outro. Então, eu estava buscando ali soluções, tentativas para escapar. E falo assim, você sabe que hoje eu lembro... E quando você está numa situação de vulnerabilidade, você de fato está vulnerável. É verdade. Porque você é tão profundo e é uma coisa tão dolorida que chega num ponto que você não está aguentando mais, você fala, eu dou qualquer coisa para você resolver isso. Você vai resolver o meu problema? O que você precisa? O que eu tiver, eu faço, eu dou, E é aí que eu acho que muitas pessoas, e a gente vê isso muito na internet, se aproveitar de pessoas que estão em situações extremamente vulneráveis, e as redes sociais usam esses algoritmos porque elas sabem exatamente onde pegar você para te capturar e trazer uma solução milagrosa. Os gatilhos mentais, né? Sim. E aí, a pessoa que está vulnerável começa a fazer tentativas, às vezes financeira, comprando desde o remédio, desde, sei lá, do pai de santo, do não sei o quê, o que for. Uhum. E isto não vai solucionar. Muito, muito difícil ter, assim... Enfim. A cura milagrosa. Não, e aí a pessoa vai tentando e vai se frustrando cada vez mais. E vai se encurralando cada vez mais. E eu me lembro, porque eu tinha acabado de mudar para uma casa, que foi a casa que a gente construiu, que fica literalmente no meio de um pasto, 15 quilômetros afastada da cidade. E eu não tinha me tocado, quando eu construí a casa, eu não tinha me tocado de que ela ficava relativamente próxima a um cemitério já desativado da cidade, muito antigo, enfim, mas se eu olhar, por exemplo, de umas janelas, eu vejo lá no fundo um negócio do cemitério. E como a gente busca responsabilizar algo ou alguém daquilo que nos causa sofrimento. Uhum. E eu estava tentando buscar um responsável, né? Eu falei, gente, será que é o cemitério? Veja bem, será que é a energia do cemitério? Acho que eu já ouvi falar disso. Aí você começa a pesquisar. Não, porque tem, não sei o quê, então tem. Aí eu caí, assim, em Feng Shui, que tinha que botar um espelho virado para lá. Olha...
a vulnerabilidade. Já nessas tentativas de qualquer coisa, tá valendo qualquer coisa. E até essa questão aconteceu antes de eu tomar remédio. Aí eu falei, aí chegou num ponto que o meu corpo mesmo já não estava aguentando mais. Eu já vinha ficando muito doente, com muita infecção urinária, já não dormia, já estava assim, muito caótico. Eu falei, eu vou largar esse negócio a qualquer momento. Eu falei, eu vou ter que tomar alguma coisa. Foi quando eu fui na psiquiatra, falei assim, olha, coisa não tá bem não, eu preciso de algo, né? E ela me receitou um antidepressivo, algo para ansiedade, enfim. Aí eu tomei o remédio. No dia seguinte, que esses remédios demoram um certo tempo para fazer, para fazer efeito, ver se você se adapta, como que é. E no dia seguinte eu já notei uma diferença. Falei, opa, tô mais segura aqui, tô me sentindo melhor. E fui melhorando. Falei, pô, legal. Só que, como eu já tinha uma certa consciência, e a gente tem que entender isso e deixar isso muito claro, não existe remédio que cure a depressão, a ansiedade. Não é diferente que você toma um remédio, sei lá, para uma dor de cabeça, para uma estomatite, para algo, sei lá, um antibiótico, que você faz o tratamento, você está curado. Perfeito. O remédio não, ele te dá uma condição para você voltar um pouco à sua lucidez, para você se reorganizar. Então, é bem por isso. Só que geralmente a pessoa toma um remédio e ela acha que, opa, já resolvi. O efeito passou, né? Só que a causa... Você tem que ir a fundo. Eu falei, tá. Aí eu saí dessa condição ali... que não imprestável, porque nada que eu não conseguia fazer, nada. Parou de funcionar. Tava ali num automático. E aí eu comecei a estudar. Foi aí que eu voltei a me interessar pelos estudos. Eu falei, eu queria entender o que estava acontecendo e eu queria entender o que acontecia com as pessoas ao meu redor que eu responsabilizava. Porque eu precisava... Na minha, dar diagnósticos. Eu quero saber qual que é isso, qual que é aquilo. E comecei a estudar. E aí, eu estudando, falei, opa, nossa, sou eu aqui. Nossa, bem parecido comigo aqui. Nossa, olha, isso aqui se encaixa. E aí, eu me enxerguei como causa do caos. Então eu sou causa do caos. Eu falei, tá. Falei, vamos mais a fundo nisso. Eu quero ir mais. E aí foi quando eu fui buscando cada vez mais conhecimento. Então eu fui estudar neurociência, eu fui estudar psicanálise, eu fui estudar saúde mental, cada hora era um conteúdo que surgia, que vinha. E eu falei, nossa, eu descobri uma coisa sensacional ao meu respeito, o meu TDAH. Eu falei, foi assim, libertador, porque isso justificou e explicou tantas coisas. Eu tive, com 4 anos, minha mãe foi chamada na escola, falando que eu tinha que ir para uma escola diferenciada. Eu repeti 2 anos em outra escola, enfim. E era o caos. E aí você imagina os meus pais, né? Mas você está na melhor escola, você tem tudo. Como que você não vai... eu me lembro certinho quando falava assim para mim, a sua única obrigação são os estudos, é você ir bem. E nem isso você fez. Pesado. Bem pesado. Entendeu? Porque vai falar o quê? Bom, enfim, aí nisso deu achar os responsáveis. Eu fui estudar filosofia. Porque na outra escola, depois que eu fui, que é uma escola que hoje seria mais na linha Waldorf,
eu estudei muita filosofia, sociologia, história da arte. E eu lembro que eu gostava, sabe, aquilo lá tinha. Falei, eu quero voltar a estudar. E aí foi quando eu me deparei com o Epiteto, em que ele fala exatamente isso, que nós somos responsáveis. Nós temos só controle de nós mesmos. E eu falei, responsável, essa palavra é boa. Eu falei, eu tenho que ser responsável por mim. O que está acontecendo comigo é responsabilidade minha, eu não posso culpar ninguém. Ou seja, não é cemitério, Não. Ninguém. Eu estou permissiva, eu me sentir assim diante das situações que aparecem na minha vida. Certo. Como que você lida com isso? Eu posso vir aqui e xingar você. Uhum. Você tem controle do que eu vou falar? Não. Eu posso agora levantar e falar, olha, você não tem controle, mas você tem controle como você vai reagir perante a isso. Perfeito. Você pode levantar, discutir comigo, sei lá, ou você pode olhar para mim e falar, tudo bem, tchau, foi um prazer. Ou te dar um abraço, né? Ou acolher, olha, Exato. se você precisar de qualquer coisa, eu estou aqui. Exato. Sinto muito que você se sentiu dessa forma. Exato. Enfim, é o que você é capaz de fazer. Perfeito. E aí, eu até conto isso e foi uma verdade, assim, muito absoluta da história com Stranger Things, porque eu estava assistindo Stranger Things. Então, para quem assistiu, enfim, muita gente assistiu, mas também quem não assistiu, é só dar uma pesquisada, tem essa cena, no meu canal também tem essa cena, que é uma cena que a personagem, a Maxine, ela foi capturada pelo mal. E o que é o mal? Eles trabalham o mundo invertido. E que é muito, se você fizer uma analogia assim com a nossa vida, a gente caminha entre o mundo invertido, entre as sombras e a luz. Isso é a vida. Nós temos as nossas sombras internas e também nós temos luz. E é normal você, às vezes, dar uma caminhada por lá. Só que você tem que entender que aquilo é uma passagem. Você não pertence àquele lugar. Enfim, aí ela está presa nesse mundo invertido e ela não consegue voltar. E ela vai morrer. O malvado, ai, meu Deus, esqueci o nome dele. Vecna. Exato, o Vecna. Ele já estava ali estrangulando ela. E aí ela pega e olha assim para o fundo e tem ali um portal, como se fosse a passagem, e ela consegue ver a luz. Então, a luz no fim do túnel. E naquele momento ela tem aqueles 5 segundos de coragem, e fala, é agora. É agora. E ela vai, assim, usa toda a sua potência ali que restou. Se eu não fizer agora, eu não vou fazer mais. E ela se solta dele e corre numa velocidade, assim, numa esperança, numa fé em direção àquela luz. E ela vai lembrando. O que faz ela voltar para a luz? São as lembranças boas que ela tem dos amigos, da música, que eles estão tentando fazer ela voltar, né? Então, e aquilo dá essa potência e essa coragem para ela fazer isso. Que legal. E naquele momento eu olhei e falei, olha, sou eu, na sombra. Ela correu. É isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que correr em direção a essa luz. Então, eu falo, é aqueles 5 minutos que a gente está lá preso na árvore, né? Vamos voltar para a história da árvore. A gente está preso na árvore em que você fala, é agora. E aí você tem aquela coragem e você vai. Né? Você vai. E aí, quando você vai, você cruza e você chega, tá no mar se afogando, pisou em terra firme. Aquela sensação... né? De uau, tô vivo, tô respirando. Você não respira. Quando você tá, né? Eu lembro da sensação de eu voltar a respirar. Do ar voltando. Então, assim, eu acho que ficou meio... Mas é exatamente isso. E quando eu entendi isso, eu falei,
a forma de eu lembrar disso me manter também firme, porque não significa que eu não vá voltar. Uhum. Não sei. A gente tem que vigiar. Total. Então, a gente tem que... E a forma que eu tenho de fazer isto é falando, é orientando. Quando eu faço isso, eu estou cuidando de mim também. Perfeito. Então, é reforçar a minha posição e levar para o outro... Sabe? Porque, assim, seria mais fácil se alguém falasse assim, vamos lá, vou segurar na tua mão. Eu sei que você tá... Uhum. Eu sei que tá ruim, mas vai passar. Uhum. Vai passar. Confia. Vamos lá. Então, é poder, talvez, ser isso em algum momento para alguém. Muito bom. O que você vê que foi um condicionamento, né, que levou você para esse lugar escuro, né? Porque, vamos lá, quem tá ouvindo a gente aqui agora talvez esteja caindo a ficha na cabeça dessa pessoa e a pessoa tá falando assim, poxa vida, mas eu só tô fazendo a minha parte. Eu sempre quis esse emprego, eu sempre quis ganhar esse valor salarial, eu sempre quis esse cargo, e eu cheguei e, meu Deus, o que a Marina tá trazendo tá me abrindo a mente, mas o que eu fiz de errado? E a pessoa fala assim, poxa, eu só tava trabalhando. Não é? E para quem gosta de trabalhar, né, inclusive tem até o termo workaholic, assim como eu sou, é muito fácil da gente se perder, né? Nessas veredas da vida. Então, hoje na posição que você está, inclusive como uma pessoa que instrui a outras a não entrarem nesse caminho, quais foram os erros que você acredita que você cometeu que te levou para esse lugar? Desconexão. Desconexão. Quando você se desconecta de si, as coisas começam a se perder. Você tem que manter exercícios diários de conexão com si. Não tem, se você não lidera você, se você não tem esta capacidade, você não vai fazer isto com o outro. Então, assim, é a primeira questão. Então, você tem que se perceber, você tem que... E outra coisa, assim, que adoece muito, principalmente no trabalho, a gente tenta ser aquilo que a gente não é. Uhum. Então, você querer ser algo que você não é, isso adoece. Porque você está trabalhando num estado muito superficial. Você não é aquilo. E aí você fica querendo ser. E as pessoas têm muito receio de compartilhar as vulnerabilidades. Perfeito. Como se isto fosse um problema. A gente colocar as nossas vulnerabilidades ou apontar questões no trabalho, sejam técnicos, emocionais, o que for, que você tem menos potência ou mais potência, as pessoas acham que não vão ser... E às vezes acaba acontecendo mesmo. Valorizado, eu posso perder o meu trabalho, eu não posso demonstrar, porque a gente vem de uma educação em que houve uma opressão, né? Então, a criança chora, você fala para ela, para de chorar. Homem não chora. Homem não chora. Não. Homem não chora. E você sabe que eu tive uma pessoa que cuidava do meu filho, e um dia eu estava na sala, eu ouvi ela falando assim para ele, homem não chora. Só fiz assim. Mas o que eu ia fazer? A cultura é essa. Ela não... Entendeu? É isso. Não é isso que educada, essas né? pessoas aprenderam. Engole o choro. A criança está chorando, você quer distrair. E o que é o choro? É uma forma do organismo se regular. É uma expressão, né? Externalizar o sofrimento interno. Uma criança, ela não é... imagina, é um organismo como um todo ainda muito imaturo. É um cérebro, ela não consegue se regular. Então, o choro
você botar para fora é uma forma que você tem de lidar com o estresse. Então, só que o choro é aflitivo. O choro é muito aflitivo. Só que você tá desde ali do início, não chora, fica quieto, você tem que aprender, não fala isso. Então, nós somos podados e direcionados a nos mantermos sempre fortes e manter as aparências e tá tudo bem, não tá tudo... Mas não tá. Não tá. Onde que tá tudo bem? Não tá. Tá uma droga. Não está tudo bem. Ai, mas eu não posso... E aí, nisso, você vai sendo alguém que você não é. Eu acho que as pessoas têm muita dificuldade de identificar esse processo de mudança. Eu preciso fazer algo, porque faz parte da minha cultura. Os homens precisam trabalhar muito, porque eles precisam fazer isso e aquilo. Só que você começa a focar tanto nas coisas e esquece de olhar para si. E eu acho que entra aquela questão da personalização, que você não se enxerga mais como pessoa e começa a enxergar só o Como outro. função, né? É mais ser do que ter. Exato. A gente precisa trocar o verbo. É. O verbo tá sendo empregado errado. É verdade. Eu lembro de uma passagem na minha vida de 2024, dezembro de 2024. Minha mãe fazia 1 ano e 1 mês que ela tinha falecido, de uma hora para outra, infarto. Minha mãe faleceu 2 semanas depois. Meu pai, com 74 anos, entrou num quadro de saúde, você deve ter acompanhado, terrível. Meu pai, em 2024, passou 4 meses dentro do hospital e 90% desse tempo eu estava com ele. E, meu Deus do céu, eu acabei de perder minha mãe, eu vou perder meu pai, assim, de uma hora para outra. Eu comecei a ficar naquela agonia, aflição, e meu pai faz cirurgia, quase morre na cirurgia, volta para casa, foi uma loucura. Eu sei que chegou dezembro de 2024, eu tava vivendo literalmente no automático. E um amigo meu, ele me viu, e como que eu estava fisicamente? Barbudo, nada contra, Carlos, cadê? Mas estava barbudo, muito maior do que o normal aqui, cabeludo. E aí um amigo me viu e falou, cara, você não é assim. Bora tomar um café? Eu falei, como assim eu não sou assim? Cara, sua barba tá muito grande, seu cabelo tá muito grande e você tá esquisito. Bora tomar um café? Aí eu resisti. Como assim tomar café? Tá tudo bem. Pô, formado em psicologia, né? Tem podcast que fala sobre desenvolvimento pessoal, tá tudo bem. Que isso? Aceitei o café, foi uma sexta-feira. Marcamos numa padaria às 7 da noite. Saí de lá, acho que 23h30. Mas lavei a alma. Cara, o que tá acontecendo? Cara, quer saber? Tem tempo? Então vamos. Cara, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Tô com medo disso, tô com medo disso daqui outro. E fui. Óbvio, né? Quando a gente entra na associação livre de ideias que a psicologia chama, a gente começa a falar de coisas que a gente nem sabia que tava lá dentro. Não é? E eu nunca me esqueço do quanto foi bom ser vulnerável naquele dia. Porque, como acabamos de falar, nós somos o marido, nós somos o filho, nós somos o tio, nós somos o mentor, nós somos isso, nós somos aquilo. Mas, na realidade, antes de tudo isso, nós somos o Thiago, o Igor, a Marina. Eu sou cristão, não é? Cristão e evangélico. Sou muito atuante e praticante na igreja. Eu tenho um cargo na igreja. E as pessoas, às vezes, querem me chamar pelo cargo, né? Thiago, fulano... Não, cara, antes de ser o fulano de tal, eu sou o Thiago. Nem Deus me chama desse cargo, não é? Porque ele me trata na minha individualidade como pessoa. Então, isso, cara, é muito profundo. E quando você fala de desconexão, falta de viver para si, eu me identifico muito. Não é? Porque nesse período, empreendendo, a gente estava conversando ontem, né? Empreender no início, você coloca a bola para bater o escanteio, você cruza a bola e corre para cabecear. Você faz muita coisa ao mesmo tempo. Então é muito natural que a gente se perca. E, de novo, abertamente falo aqui a vocês. Provavelmente eu esteja enfrentando um caso de burnout. Quais são os sintomas? Estresse lá em cima. Qualquer coisa eu fico irritado. Sono, a qualidade do sono. Terrível se você dorme mal. Meu Deus do céu. Não é? O corpo sente. O dormir é essencial. Essencial. Isso reflete nas pessoas que você ama, o seu comportamento. Não é?
Ou seja, só tem perdas. E eu fico feliz que tem profissionais como você que se posiciona para poder ajudar a outras pessoas que estão passando por isso, porque a gente está enfrentando a maior pandemia de saúde mental do nosso país. Em 2024 foram 472 mil afastamentos, em 2025 foram 440 mil, mais ou menos, afastamentos no trabalho por questões de saúde mental. E a gente precisa de muitas Marinas para levar essa mensagem. Fico orgulhosa de você falar preciso de muitas Marinas. O que você vê, Marina, que uma pessoa que está ouvindo a gente aqui agora, uma pessoa que talvez se identificou, né, com esse processo de burnout, fala, cara, eu tô passando por isso. Estou preso na árvore. Estou preso na árvore. Quais são os primeiros passos que você orienta? Olha, primeiro é ter coragem de olhar para si. Uhum. Se for preciso, pega uma caneta, um papel e seja sincero. Comece a anotar aonde que você... Porque assim, existem alguns fatores que nos levam a adoecer, tá? Seja pelo trabalho ou, enfim, por outras questões. Quando a gente foca no trabalho, a experiência que eu tenho comigo, com colegas e vivência ali do corporativo, a gente adoece quando a gente se desconecta, porque quando a gente se desconecta, a gente perde o nosso propósito. Perfeito. Então, não é a quantidade do que você tem que fazer, mas como você vai fazer, o que isso está gerando, é o serviço. O trabalho é um serviço, é o servir, é a sua contribuição para a sociedade. Então, a hora que você perde isso, que você não vê valor naquilo que você faz, aquilo fica só um trabalho para pagar boleto. Se você trabalha para pagar boleto, você mais cedo ou mais tarde você vai adoecer. Eu concordo. Concordo em número, gênero e grau. Sem sombra de dúvidas. Inclusive, me enquadrei 100% nessa questão do passado. Isto é o que eu vejo que mais adoece. É claro, tem pessoas, por exemplo, lá na minha região, tem muita cana. Uhum. Então, eu tenho até um amigo que ele trabalha no período noturno. Então, ele trocou completamente a noite pelo dia. Uhum. Isto não é saudável. Por questão, enfim, ele dorme, ele consegue dormir bem, mas a maioria dos outros colegas não conseguem dormir bem, não dormem, porque se eu estou trabalhando quando está todo mundo dormindo, quando está todo mundo acordado, eu não posso dormir, eu preciso socializar. A pessoa não dorme e faz trabalho. Então, você aguenta isso por um tempo, uns 5 anos, mas depois isso vai dando com certeza. Então, assim, tem casos e casos. A gente tem casos de burnout, de situações e de chefes que são extremamente abusivos, assim, da pessoa extrapolar todos os limites, de subir numa mesa e xingar, assim, são coisas fora da curva, tá? Mas a grande maioria, né, assim, acho que a grande fatia, tirando os extremos, são pessoas que trabalham para pagar o boleto. Se pudesse, eu acordo, eu odeio. Domingo, para mim, é o caos. Final do dia. Segunda, péssimo. Não ficou vendo ali quando vai ter um feriado. E não tem como. Porque se a pessoa entende que ela trabalha, acima de tudo, para ela... Perfeito. Para ela se desenvolver. Então, as pessoas falam assim, eu não suporto o meu chefe. Vou estrangular, o cara fez isso, fez aquilo, não sei o quê, é isso, não sei o quê. Falei, use isso para se desenvolver. Use isto. Então, ele está te dando a oportunidade de você trabalhar tais habilidades em você. Use isso. Porque trocar de empresa
Você pode trocar, só que vão mudar os nomes. Eu te falo, vão mudar os nomes. Em vez de ser fulano, vai ser Beltrano, e vai acontecer isso, e vai acontecer aquilo, e desde empresas muito grandes e desde empresas pequenas. Você consegue escolher a empresa que vai trabalhar, mas não consegue escolher as pessoas, né? Que vai estar ao seu lado no trabalho. Você não tem controle. Exato. Nem a empresa, tá? Você foi lá e entrou para essa empresa. Não, tá ótimo, não sei o quê. Passou um mês, a empresa foi vendida por tal coisa. Assim, você não tem. A gente acha que a gente tem controle, mas a gente não tem. Então, o que eu falo para as pessoas é: faça o seu melhor, o melhor que você pode fazer aquele dia, para você crescer, para você se desenvolver. Seja gentil. Seja gentil. A gentileza é um poder extremo e tremendo. Eu não era... hoje, muito mais. Isso foi uma coisa que foi pós e não pré da minha crise. Eu passei a ser uma pessoa muito mais gentil. Eu presto atenção nas pessoas, eu olho para as pessoas, eu perco não ganho, né? 5, converso, dou uma palavra aqui, falo ali. Às vezes é só isso que você tem que fazer. É verdade. É só isso que você tem que fazer. Se você for gentil, você já está fazendo muito, você não sabe da dor do outro. Com certeza. Então, aí fala assim, né? Pra mim, até hoje, eu fui no cabeleireiro, enfim, tava conversando, foi até um papo muito agradável, porque eu gosto de falar. E a gente tava falando de propósito. Como é que eu descubro o meu propósito? Como que eu chego no meu propósito? Às vezes a gente acha que propósito é algo assim, grandioso, eu vou fazer. Não, às vezes o seu propósito pode ser ali para os seus pais, para sua família. É você contribuir. Nós precisamos ser útil para o planeta, para a natureza, para a sociedade. A gente tem que ter esta função. Tudo o que não é útil, que perde a função, que perde o propósito, estraga. Perfeito. A água parada, o animal mesmo que não pode acompanhar, ele vai ficar para trás, ele perdeu a função. E nós estamos perdendo as nossas funções. Posso puxar um ponto? Pode. Não, isso daqui é muito bom. É uma provocação que eu vou jogar aqui na mesa para nós três. Por quê? O que eu observo? As pessoas, elas querem chegar, por exemplo, numa empresa e elas têm uma mentalidade de eu preciso ser servido aqui. Ou seja, a empresa me deve, o patrão me deve, o meu coleguinha do lado me deve. Eu tô aqui para ser servido, não é? Eu preciso ser assistido, eu preciso ser acompanhado. E ok, a empresa tem os seus afazeres como empresa, o patrão tem os deveres dele ali como patrão, mas eu não vejo as pessoas preocupadas em servir no local de trabalho, por exemplo. Não, mas espera lá, eu fui contratado para as minhas funções e as minhas responsabilidades. Beleza, mas você tem a consciência que você está ali para servir pessoas? Né? Que você está ali para levar o seu melhor para aquele ambiente? Por que eu falo isso? Porque é muito natural da pessoa querer, sei lá, quero trabalhar na Apple. Se dedica, rala muito, estuda e consegue passar na vaga da Apple. Aí chega lá dentro, tá animada, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. Daqui a pouco vê que é mais do mesmo, aí a pessoa já começa a reclamar do ambiente, já começa a reclamar do gerente, já começa a... Ou seja, mas o que ela tá fazendo para levar o melhor dela como se fosse uma festa americana, onde cada um leva o seu prato, né? Leva ali o seu melhor. Você acredita que tem uma relação, essa falta de propósito com essa falta de intenção em servir as pessoas ou não? De certo modo, sim. Mas eu vou voltar um pouco uma casa. Porque esta consciência que o indivíduo precisa ter para
com o coletivo, para a comunidade, para o ambiente, seja ele o trabalho, ou quem não trabalha tem, às vezes, o bairro, a vila, a família. Esta consciência é formada na infância. E nós estamos vivenciando, né? Se a gente for olhar este caos hoje das empresas, muito dali não é o causador, não é a empresa. A empresa está sendo uma empresa. A empresa tem metas, a empresa precisa se manter saudável, né? A empresa ela tem que ser correta, Sim. ela tem que ser ética, ela tem que estar em conformidade com a relação. E aí, se tem um movimento de bando, e isso é muito perigoso, a gente vê isso muito nas redes sociais, que colocam os colaboradores, você ali naquela posição, contra a empresa. E que a empresa é responsável por quê? Pela sua felicidade. Então, que pressão é ruim? Pressão não é ruim, né? A gente falou disso ontem, não? Mas fala, pô, aprofunda, por favor. A pressão, ela é importantíssima. Sem a pressão, a gente não vai. E nós sofremos pressão desde o nosso nascimento, certo? O nascer, o chorar para mamar, para andar, para engatinhar, para comer, depois na escola. A escola é uma pressão. Sim. Quem vai nos coleguinhas. Eu sofri bullying na escola. Era uma pressão lidar com aquilo. Pressão para passar na prova, pressão porque você tem tudo e você não faz, você não vai. Pressão para você que está embaixo crescer, eu não quero ficar aonde eu nasci, eu quero ter a televisão tal, o carro tal, o apartamento tal, eu quero ir para Nova York. Então, a gente está o tempo todo nessa, né? E quando a gente entende que a pressão nos movimenta, e aí eu não posso ter pressão. Então, a empresa fala, o que nós vamos fazer? Como que nós vamos resolver isso? Aí começam a quê? Criar mecanismos. Então eu vou colocar uma sala de descompressão, eu vou colocar um videogame aqui, eu vou colocar não sei o quê, como se aquilo... vou tornar isso divertido, eu vou tentar mostrar que isto daqui é descontraído. Olha, nós somos legal, nós somos uma empresa... Cool, né? Cool, eu falo. Para mim, descompressão era chorar no banheiro. Quantas vezes eu não fui para o banheiro chorar? E voltava. Só que o que acontece? Você tem que voltar e você fala... Eu quero mais, eu vou entender isso, eu vou superar, eu vou acertar aqui. Onde que eu estou errando? A pressão é com você. O que é ruim é a tensão. Então, se eu cometo um erro, e nós vamos errar no trabalho. Sim. Se eu cometo um erro, eu falo, ferrou. A hora que isso bater no meu chefe lá na diretoria, eu vou tomar uma carcada que eu tô lascado. Aí você vai lá, toma uma carcada. Na segunda, você já está em pânico. Isso não pode acontecer e eu vou ser mandado embora. E aí você começa a esquivar, a mudar, a não falar. Pisar em ovos. Vai pisar em ovos. Nossa, como é difícil viver pisando em ovos. Aonde quer que você vá. Eu não vou falar isso, porque se eu falar isso vai acontecer isso. E quando você tem este reconhecimento mútuo do ambiente que você trabalha, de chegar e falar, nossa, você não sabe o que eu fiz uma merda aqui, sabe? E todo mundo se ajuda para resolver.
aí é legal. É, É isso, aí a equipe ganha. é verdade. E todos ganham. Só que, às vezes, a pessoa, a posição, as pessoas são inseguras. O líder inseguro, o líder bonzinho, o líder tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado nisso. Porque esse ambiente de deixar pisando em ovos é que você vai ser pego na curva. É. Eu já trabalhei assim em equipes em que a gente tinha uma sintonia tão grande que todo mundo parecia que estava fazendo tudo junto, funcionava, era sincronizado. Um levantava a bola, o outro cortava, o outro defendia. Ninguém estava discutindo se era responsabilidade, não é, se é pago ou não. Mas todo mundo estava aprendendo. Sinergia, né? Isso é muito bom. Isso é sensacional. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar num time fantástico, com pessoas fantásticas. E quando você consegue isso, é sensacional. Não tem meta que não é batida, não tem... Você quer fazer mais, não tem problema se a gente precisou ficar uma semana até 3 da manhã trabalhando. Porque você tá lá com alguém junto. Agora, quando você tá nessa... e estão te puxando, não sei o quê, ou tem uma palavra invertida, aí é difícil, né? Eu acho que é difícil tanto para a pessoa que está precisando ser puxada, né? Tá precisando de motivação externa ali, e obviamente para quem está puxando também, né? Porque, cara, você sabe que é um momento de entrega, um momento estratégico importante, aí tu olha pro lado, é você e mais um, e o resto do time tá patinando, precisa de toda hora de encorajamento. Agora, outra coisa é você olhar pro lado e ver todo mundo nessa sinergia, fazendo a coisa acontecer. E se a pessoa não diferença. sabe, se ela não sabe, mas ela tá afim, ela quer fazer, ela quer aprender, puta, sem problema nenhum. Eu Ela vou tá com fome, né? Exato, você vê que a pessoa... Ela quer, ela tem aquela vontade, ela tá colocando energia nisso. Nossa, não tem problema você se ensinar, você não se importa. Agora, vamos lá, eu já falei, eu quero. Ai, mas é difícil. Ai, eu não consigo. E querer fazer só... Ah, eu só faço até que. Não, isso eu não faço, não. Uhum. Eu já trabalhei em lugares que tinha que fazer absolutamente tudo. Eu tinha que tirar o lixo. E tudo bem, por que eu não posso tirar o lixo? Qual que é o problema? O lixo precisa ser tirado. Não tem, eu vou tirar o lixo. Uhum. Isso não vai dizer se eu sou bom profissional, não sou bom profissional. É isso. Eu tenho que fazer o que é preciso ser feito. E que bom, eu posso... Eu sei tirar um lixo, eu sei servir um café. O servir. Exato. Bom ponto. E fica muito difícil da empresa conseguir gerar felicidade para uma pessoa que não está afim. Não é? E aí vem muito do que você estava falando. O bem-estar do colaborador acaba não sendo uma responsabilidade 100% da empresa. Na verdade, eu acredito que, sei lá, se colocar em percentual, é bem baixo, porque é uma responsabilidade do ser humano. Eu vou fazer uma analogia de casamento, por exemplo. Eu não posso casar com a Isa, minha linda, meu amor, amo você, não quero dormir no sofá. Ela é bonita mesmo, eu vi. Ela é demais, ela é demais. Ela é linda. Eu sempre coloquei na cabeça que eu não posso jogar para Isabela a responsabilidade de ela me fazer feliz. Eu não acredito que a felicidade, de certa forma, o outro consiga pegar toda a energia dele, todo o bem-querer que ele quer em relação a mim e jogar para mim de modo que eu vou me sentir feliz. Se isso fosse uma verdade, uma pessoa que está passando por um processo de depressão, mas mesmo assim ela tem pessoas que a amam, essa pessoa jamais ficaria depressiva. Sim. Porque, poxa, tem alguém que ama essa pessoa, vai fazer ela feliz. Não é assim, porque é uma responsabilidade nossa. Né? E você que está ouvindo a gente aqui agora, de novo, talvez você esteja apaixonado pela carreira, esteja apaixonado pelo cargo, esteja apaixonado por uma série de coisas, mas não adianta estar apaixonado por tudo isso e negligenciar o humano que é você. Não sei pra você, mas eu tô tomando muito soco aqui na boca do estômago, porque, de novo, né, a gente quer servir às vezes tanto também, e a gente esquece. Esquece dos seus hobbies. Uma pergunta, né, que eu tenho dificuldade de responder, de verdade.
me perguntaram esses tempos, Thiago, qual que é o teu hobby? Aí eu, Trabalho. O meu hobby é trabalho. Cara, quando eu pego uma coisa pra fazer e eu entro no estado de flow, eu sinto um prazer absurdo de produzir, de ver o meu conhecimento sendo aplicado, ver uma coisa fazendo sentido com outra, pegar uma pessoa numa mentoria e ajudar, ouvir aqui podcast e fazer de uma forma intensa. Eu amo fazer isso. Agora, fazer um hobby que relaxa, eu tenho uma dificuldade. Eu tenho uma dificuldade, inclusive, física. Eu tenho um problema na coluna e o médico me proibiu de fazer atividade que tem atrito. Ou seja, nadar, tênis, correr ou qualquer coisa que eu gostaria de fazer, eu não posso. Eu não posso fazer uma atividade física que leve ao atrito. Então, eu tenho que encontrar um hobby que eu me divirta fazendo. Né? Então, poxa, eu vou pra tela de novo? Vou pra um videogame de novo? Ai... Até tenho. Minha esposa me fez comprar. Amor, tenta? Tá bom, comprei. Não. Ler, poxa, ler é uma obrigação. Né? Eu preciso ler. Não acaba sendo hobby. Academia, eu treino, mas é uma obrigação. Entrei pro Pilates agora, mas também eu vejo como uma obrigação para melhorar a minha coluna. Não levo como hobby. Ou seja, eu tenho uma dificuldade de encontrar uma atividade minha, só minha, que talvez eu não vou fazer nem com a minha esposa, para falar, cara, isso daqui é o meu momento. É para mim. É um desafio. É um desafio. E, de novo, qualquer um tá suscetível a isso. Né? Qualquer um tem essa possibilidade de entrar nesse looping de perdição que você não saiba se conectar com você mesmo. E é o desafio que eu tô passando hoje. Qual é a atividade que eu vou fazer para me conectar comigo mesmo, mesmo não podendo ter uma atividade de atrito na coluna? Isso é engraçado, sabe por quê? Entramos tanto em um processo de conhecer o outro, ajudar o outro, às vezes, que esquecemos do que eu gosto. Quem sou eu? O que eu preciso? E aí... Igor e eu passamos o dia inteiro dando mentoria em soft skills, né, para os nossos clientes e para empresas. E é justamente isso. A gente sabe ajudar tanto a vida do outro que, infelizmente, às vezes acaba se tornando um caso de espeto caso de Ferreira, espeto de pau. Não é? E esse é o nosso desafio. Consumir do nosso próprio produto. Porque senão acaba não fazendo sentido. Não é? Então, de novo, ninguém está livre disso. Estamos aqui, literalmente, para melhorar. Uhum. Marina, o que você já viu nesses teus processos, nas pessoas que você ajudou? O que você já viu de história que a pessoa, poxa, com muita força de vontade, assim como você teve, eventualmente ela saiu rápido? Ou tem pessoa que, sei lá, poxa, Thiago, a pessoa estava travada e ela decidiu conscientemente continuar travada, ficava nas crenças limitantes dela, ficava dando 1001 desculpas. O que você observa para uma pessoa poder sair disso? Tem alguma história que você possa trazer pra gente? Olha, é bem individualizado. A gente não consegue muito generalizar, porque cada indivíduo enfrenta de uma forma. Então, às vezes, briga um pouco comigo, mas você tem que ter um programa, uma metodologia, algo que se aplique, mas às vezes não é, e é um processo de conversa e de troca em que a gente vai pensando junto. Mas o que está acontecendo? Você já tentou isso? Não é algo que eu vou lá e vou ter um encontro com a pessoa e aí eu vou... Não é motivacional, não é nada disso. O que eu faço é raciocinar com a pessoa, dar-lhe a mão para a gente juntos pensar... Como que nós vamos dar o próximo passo? De forma personalizada. Pensando no pós-burnout. Então, por que é o pós-burnout? Porque ninguém vai querer falar comigo e me procurar. Olha, eu quero falar com você, eu gostaria de entender o que eu preciso fazer para não ter burnout. Não vai. Nós não temos uma cultura preventiva, né? Não, eu vou no médico porque eu tô doente, né? Não é...
enfim, não é campanha que você vai lá e você faz um exame, eu quero entender. Não. Sim. O que você pode fazer, se você já tem uma certa consciência, é buscar hoje ferramentas para te, né? Então, quando eu pensei nisso, e pensando nas empresas, falei, bom, o que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? A gente precisa desenvolver os líderes. Uhum. Os líderes vão ser os pilares que vão sustentar isso. E eu falei, bom, então eu vou vou fazer um conteúdo, eu vou gravar um curso online para ser ali um ponto de partida para orientar os líderes como falar de saúde mental com a sua equipe. Então, no começo, o curso era esse, como falar de saúde mental com a sua equipe. Eu, Marina, particularmente não gosto do nome saúde mental. Eu acho que ele não ajuda. E eu falei, nossa, é algo tão profundo, por que este líder, esta pessoa precisa fazer este curso? Porque é o efeito burnout. Eu falei, então o curso tem que chamar o efeito burnout, que é o que nós estamos vivenciando. Por que a gente está tendo que aprender? Por que nós estamos falando nisso? Porque isso está acontecendo. Se isso não estivesse acontecendo, nós não estaríamos aqui discutindo. Então, eu falei, vai ser o efeito burnout. E foi. E aí, eu falei, eu preciso agora pegar essas pessoas que estão nessa situação ali do pós-burnout, ou já tiveram um afastamento, e elas precisam voltar. Como o nosso cérebro é feito para sobreviver, ele vai lutar de tudo para você não voltar para lá. Principalmente se você tem que voltar na mesma empresa, com as mesmas pessoas, na mesma situação. Como que eu vou voltar? Eu não quero. E você vai relutar contra tudo. E isto te torna o quê? Você volta vulnerável. Vulnerável a si e vulnerável para o ambiente. Porque é aquilo. Não dá para fulano projeto novo, porque não aguenta, você sabe, né? Teve problema, não pode. Fica todo mundo ali, meio que... Então, e você está num processo de sobrevivência, né? Quem consegue passar e cruzar mesmo a linha e se cura desse processo e entende, volta mais forte. Volta assim, eu já não sei como isso que funciona, já toma a frente. Mas a maioria das pessoas voltam, não conseguem ali manter a produtividade, acabam indo para outras empresas ou vão vivendo ali, assim, tomando um remédio para acordar e um remédio para dormir e vai. Então, assim, uma coisa que me chama muita atenção, as pessoas quando vêm falar comigo, elas se sentem vulneráveis em relação a mim também. Então, é como se quase elas estivessem fazendo algo errado ou fazendo uma denúncia. Então, sabe? Elas se sentem culpadas. Porque esses profissionais que adoecem, também eu falo, a grande maioria são os bons. O mau funcionário vai adoecer de burnout. Assim, é muito difícil. É a pessoa que não para, é a pessoa que tem a régua lá em cima, é a pessoa que tem algo que eu considero assim fundamental, que é o senso de justiça. Uhum. Ela vê uma coisa errada, ela não consegue. Uhum. Ela sabe que aquilo esses vão adoecer. Então, quando a pessoa vem falar comigo, assim, já aconteceu algumas vezes delas falarem assim, desculpa, minha câmera não está funcionando, né? E eu falei, não, tudo bem. Aí você vai falando, aí depois abre. Eu não sei nem se é certo assim, eu comparar, mas eu falo que é quase como um Alcoólicos Anônimos. Uhum. Você não quer, é algo que você gostaria de ter o apoio, de ter essa condução, mas você se sente ainda culpado, né? Por exemplo, você comentou, mas eu não tenho um hobby. Por quê? Porque quando você não está trabalhando, você se sente culpado. Total. Você se sente culpado, às vezes, de sair para ir no médico.
você se sente culpado de parar, você se sente culpado, às vezes, de sair no seu horário. E se eu não estou fazendo nada, eu me sinto culpada. E eu, como mãe, mulher, quando eu não estou trabalhando, aí você fala, então eu preciso fazer alguma coisa na casa. Porque tem um monte de coisa na casa que eu preciso fazer. Sempre vai ter, que lá nunca tem fim. Então, se a casa tem ali uma coisa que está fora do lugar, ou suja, não sei o quê, e eu estou ali no sofá, fazendo nada, aquilo está errado. Você se culpa. Ou se você não está dando atenção para o seu filho. Ou se você não vai na academia. Ou então, o que eu estou fazendo? Eu preciso estar fazendo, eu tenho que estar... o que eu estou fazendo? Eu não estou fazendo nada. Só que por que você não... É assim, eu falo que é maluco dizer, mas o não fazer nada, o silêncio é importantíssimo. Nossa, demais. A gente não consegue ficar mais em silêncio com si. Você não está fazendo nada, você quer um hobby, vai, deita no quarto, põe uma música clássica e ouve. Se você conseguir ficar meia hora, eu desafio. Quero ver. Ali no meio do dia. Sem celular, com uma música clássica. E outra, são bons hábitos. A gente precisa ter esses momentos de conexão. Você não consegue fazer isso porque você sempre está fazendo algo. Lembrando que essa é a origem, né? A desconexão consigo mesmo. Por exemplo, a IA, ela acelerou. Então, por exemplo, antes do processo, algo que eu demorava 3 horas para fazer, eu faço em 30. Nossa, sobrou esse mais tempo na minha agenda. Então, você vai preenchendo com mais coisa, com mais coisa, com mais coisa, Mais com mais atividade, coisa, mais coisa. E a gente vem nesse mundo acelerado. E né? Onde que tá? E falando, eu queria falar um outro negócio que você falou, quem foi o Igor que falou, enfim, da questão da felicidade. Você sabe, eu fui de fato, quando eu falo assim, a felicidade é um estado. Então, você tem momentos felizes, você ficou feliz porque você comprou lá a sua televisão. Nossa, mas vai passar. Não dá para você ficar comprando televisão toda semana, ou cada semana você inventando uma coisa. Você sabe onde, de fato, eu me senti feliz? Quando eu encontrei paz dentro de mim. Isto é a maior felicidade que você pode ter. Isto é algo inegociável, impagável. Não tem nada que substitua isso. Nada. E nada vai me deixar mais feliz. Eu posso ficar alegre, eu posso ter uma euforia, eu posso ter uma gratidão por algo que me venha, seja fisicamente ou intencionalmente, enfim. Mas a felicidade é aquilo quando você terminou o dia, você deita e fala... Eu cumpri... Missão cumprida. Eu cumpri o que eu tinha para cumprir com hoje. Eu fiz o meu melhor. Isso é legal, até porque é muito comum que as pessoas tentem preencher esse vazio com alguma coisa. Eu vou comprar alguma coisa, vou fazer uma viagem, vou socializar com os amigos, mas quando tu chega na tua casa e deita a cabeça no travesseiro, se as coisas onde estão tá bagunçadas, é ali que vale. Pega. Total. Né? Porque ali é você com você. Teve uma época que foi assim, até assim, hoje... eu ficcionava em certas coisas. E teve uma época que eu ficcionei com travesseiros. Eu comprei, assim, de forma... compulsiva. Eu tinha muita compulsão financeira. Já tive muito, assim... E ficava, às vezes, específico. Então, eu viajava, eu falei, nossa, mas esse travesseiro aqui é melhor. Não, então eu vou trocar. De comprar, sei lá, 10 travesseiros. Não tinha, mas não cabia. Eu tive que começar a dar os travesseiros. Então, nos
nos capturam. E às vezes a gente fica preso nisso. Eu dei o exemplo do travesseiro, mas isso pode acontecer com jogos, comida, são ficções, assim, não é um vício, são devaneios, paixões, assim, que você tem, às vezes, por coisas, e eu tive muito desses momentos. Então, às vezes, era louça, e era a fase da louça, era a fase... eu tive a fase do cavalo, eu tive a fase do cachorro, eu tive a fase ali do enxoval, a fase... E era aquilo, e tinha que ser de tudo, do melhor, do mais, do... E o que é isso? É uma escravidão, você está preso a isso. Perfeito. Isto te escraviza. Perfeito. Você querer o tempo todo estar agradando o outro, e isso é uma escravidão. Perfeito. Você está preso a esse processo. Concordo. E isso prova que, na realidade, o dinheiro só potencializa aquilo que está dentro de você. É muito perigoso. Exato. Como o Igor começou falando, né? Poxa, eu queria o apartamento, consegui. Queria o carro, consegui. Mas cadê a tal da felicidade? Se você não é feliz sem dinheiro, não é o dinheiro que vai trazer essa felicidade. E eu conheço um caso oposto desse seu momento que você viveu. Eu conheço um empreendedor, vendeu a empresa dele por 40 milhões há alguns anos, uns 4 anos talvez. Sabe o que ele comprou para poder celebrar a venda dessa empresa? Um tênis. Imagina, você tem 40 milhões ali, né? Tá bom que ele tinha sócio, 20 milhões à disposição. O que eu vou fazer da vida? Comprou um tênis. Hoje ele anda com um carro, nós estamos em 2026, ele anda com um carro de 2018, né, por São Paulo. Curte tecnologia pra caramba, mas ele não precisa ter um carro, uau, pra expor pras pessoas. Ostentar, né? Exato. Ele tem uma questão muito bem resolvida dentro dele que ele não precisa levar para as pessoas. Tem até um livro que eu coloquei na minha lista de leitura chamado Coisa de Rico. Eu não vou lembrar o nome do escritor, mas ele é um sociólogo, se eu não me engano. E ele estuda as famílias brasileiras endinheiradas, né? As famílias de milionários, multimilionários. E aí ele fala um pouco sobre o comportamento e a mentalidade de gente rica. Assim, rico de verdade, né? E... O que é rico? Rico de verdade é que tem... Muito dinheiro. Muito dinheiro. Isso, rico em finanças. Rico de dinheiro. Tem gente que é tão pobre que a única coisa que tem só é o dinheiro, não é? Qual que é o nome do escritor, por favor? Michel Alcoforado. Obrigado. Se não me engano, ele é um sociólogo. E aí ele traz dentro desse livro, pelo que me passaram, que pessoas que são ricas de verdade, elas têm um olhar para dinheiro como se fosse pessoas bem resolvidas, tá? Não tô falando das pessoas que são esdrúxulas com dinheiro. Mas elas têm um olhar como se fosse, cara, eu não tenho muito não. Isso daqui é uma conquista, sim, mas a família lá tem muito mais do que eu. E não é de um grau de comparação, mas é de um grau de... Não foca em mim. Não é isso que eu tenho aqui, que eu construí, é só uma ferramenta. O dinheiro é só uma ferramenta. O dinheiro serve para cumprir a minha missão de vida. E aí ele traz nesse livro, segundo quem já leu e me sugeriu, que ensina a olhar para o dinheiro literalmente como uma ferramenta que nos serve. E quando a gente olha para esse vazio existencial de quem ainda não chegou lá, ele quer inverter esse valor do dinheiro e falar, não, o dinheiro ele vai causar a felicidade, ele vai causar a alegria da minha vida. Claro, não ter dinheiro é desafiador. Né? Você acordar e talvez não ter o café da manhã, você passar por privações. Eu sei que isso é terrível, mas o dinheiro não é a resposta da vida. Mas sim ter a paz que você acabou de falar. Não é. Da mesma forma, assim, é bom, é gostoso também você ter o dinheiro e poder levar... vamos passar um final de semana nesse resort, vamos fazer essa viagem, eu vou no shopping, sei lá, eu quero proporcionar isso.
é um conforto. Eu tô com vontade eu gosto dessa comida, eu quero comer nesse restaurante, eu gosto... Enfim, ele traz um aconchego e um conforto, uma segurança. Claro que traz. Sim. Ele nos potencializa também. É muito aquilo, né, que a gente estava falando um pouco no início. Você com o bolso com grana, a gente fica mais valente também. Isso é verdade. Isso é verdade. Né? A gente sente esta potência. O dinheiro, ele está relacionado, sim, com segurança. Sim. Ele não está relacionado com felicidade, mas com segurança. Nossa, realmente, olha, quando a minha avó adoeceu, quando a minha mãe agora teve um problema, foi muito confortável ter o dinheiro para poder ir lá e procurar o melhor médico, o melhor hospital. Vai lá, paga, resolve. Mas percebe que é a ferramenta? É. Só isso. E ser... Nossa, então, é bom. E você, o que você faz também com esse dinheiro em termos de contribuição? Porque também Sim. tem gente que tem tanto dinheiro e que é tão miserável, mas que é tão miserável, mas que é tão miserável... Que também é assim, a pessoa ela não ostenta, mas ela aperta tanto que vaza pelas mãos. É o medo de perder, né? É o medo de falar, cara, eu não posso voltar para aquela vida, ou não posso passar por tal coisa. Não existe ninguém tão rico que não possa ficar pobre, e ninguém tão pobre que não possa ser rico. Perfeito. Então, o dinheiro, ele também entra nessa volatilidade, né? Sim. Você tem, mas você não tem. Hoje eu posso ter, amanhã eu posso não ter. Flávio Augusto tem uma frase para isso, chama-se estabilidade não existe. Então... Né? Tá aqui, mas daqui a pouco você pode não estar mais. Então, você pode não ter, você pode não ser, você... E a gente vai vivendo e vai construindo as coisas como se nada tivesse conectado. Como se as coisas não fossem conectadas. É tudo conectado. Sim. E eu falo assim, você sabe que e isso é uma coisa que eu gosto muito de falar. Eu tenho essa colocação, essa passagem no meu Instagram. E eu me lembro disso sempre que eu tô diante de uma situação perante alguém vulnerável e também quando eu estava nessa perdida, que é a passagem bíblica que fala das 99 ovelhas e a ovelha perdida, né? Uhum. Eu acho essa passagem assim, de uma profundidade e de uma reflexão que você pode analisar ela de vários aspectos e de várias lentes. Porque você tem a lente em que ela é contada, por Mateus e por Lucas. Acho que está no livro de Marcos também. Enfim, eu sou péssima com nome. Também de endereço. Pois é. Bom, mas enfim, o que eu quero falar e com certeza me marcou muito. Então, o que acontece? O pastor tinha as 99 ovelhas e uma se perdeu. E ele vai atrás dessa ovelha, porque ela também é importante. Sim. Ah, mas você tem 99? Não, mas aquela também é importante. E ele deixa lá as 99 e parte atrás dela. E volta, ele a acha e volta com ela, e vamos festejar e vamos celebrar que ela voltou. E esta volta desta ovelha, para mim, análise assim uma das que eu fiz é quando você se conecta com si. Então,
a vida celebra a volta de alguém que estava perdido. Muito bom. Então, é essa celebração que foi feita. E, olhando por outras lentes, a ovelha perdida, que foi até que eu coloquei, é a que mais precisa de ajuda. Sim. E, às vezes, a gente também ir buscar esta ovelha não é fácil. Porque a gente desiste também no meio do caminho. Ah, não tem jeito. Ah, eu já falei. Ah, eu já tentei. Ah, eu tenho as 99. Ela não vai voltar. E ela vai ficando, ela vai ficando, e ela vai ficando. E para essa ovelha, é aquela coisa da felicidade que vai vir com uma pílula, com qualquer coisa. Alguém vai vir, né? Alguém vai vir. Lá a coisa da árvore, alguém vai vir, né? A tempestade vai passar, alguém vai vir. Alguém vem, não veio. Não vem, não vem, não vem, não vem. Então, quando você é a ovelha perdida, você precisa aprender, e você tem essa capacidade de aprender o caminho de volta para casa. Você precisa saber voltar para casa. O que é a casa? Nós somos a casa. Não é? Então, talvez ninguém vá. Talvez ninguém chegue. A passagem do filho pródigo retrata muito disso também. Porque o filho pródigo, ele pede pro pai a herança dele, né? Sendo que o pai estava vivo. Herança, normalmente, para quando os pais morrem, né? E aí ele pega aquele dinheiro e vai viver a vida dele. A reveria, gastar com tudo que ele podia gastar naquela época. E aí ele fica pobre. E ele chega num lugar de pobreza tão, assim, profundo que ele tem que comer comida de porcos. E aí, enquanto ele tá ali sujeito a comer comida de porcos, ele pensa, poxa, os servos do meu pai comem melhor do que eu. Ficarei eu aqui, sendo que meu pai... Agora que você tá falando, eu tô me lembrando dessa história. Ficarei eu aqui, sendo que os servos do meu pai comem melhor do que eu. Ele pega e volta. E aí ele volta e o pai o vê chegando de longe e começa a fazer uma festa, tira a túnica dele, dá pro filho e manda fazer uma festa, literalmente, porque o filho voltou para casa. E o irmão mais velho, que tava em casa, falou, pai, eu nunca te pedi nada. Eu sempre estive aqui do seu lado, você nunca celebrou nada por mim. Ele fala, filho, mas, cara... Você sempre teve acesso a tudo. Tudo que eu vou dar pra ele, você também sempre teve acesso. Mas esse que estava perdido aqui, ele é único, assim como você também é único. Né? E aí acontece aquela grande festa. E fala muito disso, dessa responsabilidade, né? Da gente voltar e entender qual que é o nosso lugar. Porque, poxa, imagina se esse filho pródigo, ele... Cara, meu pai não vai me aceitar. Talvez você esteja ouvindo a gente aqui agora e fala, poxa, mas minha esposa, eu acho que ela não vai mais me amar, meu filho ou minha filha não vai mais me aceitar. Será? Você já experimentou quebrar o teu ego, quebrar o teu orgulho, quebrar a tua prepotência e utilizar um pouco mais de humildade para retornar do lugar que você nunca deveria ter saído, mas a vida te levou para lá? Experimenta, acho que vale a pena. O que a Marina tá trazendo aqui pra gente é pedagógico, é didático para a vida. Tem muito conhecimento aqui, Maria. E o pai, né, usando o teu exemplo, o pai, o pastor, também receber esta ovelha e ir, porque a gente acaba desistindo no processo, né, da ovelha. Então, eu falo, se você se vê a ovelha perdida, em algum momento de lucidez, talvez entenda o seu caminho de casa. E o caminho de casa não é a casa que você mora, é a sua casa, a nossa moradia física. Só que a gente precisa ter muita coragem e em alguns processos a gente está doente mesmo. Então, aí que eu falo que entra o papel do pastor, desse que está procurando a ovelha. Muito bom. Muito bom. Nossa. Eita, nós. Pergunta, seu Igor. Pontos. Profundo, né? Fica pensando. Mexe com o âmago da alma. É um ponto delicado, principalmente quando você já esteve no lugar da ovelha. Sim. Então, Sim. Mas é importante. E de verdade, Marina, o tema que você traz, ele não toca somente pessoas dentro de uma empresa, não. Eu vejo pessoas dentro de igreja
infelizmente, fazendo tanto no piloto automático que não vê nem sentido naquilo, o porquê que tá fazendo. Cara, mas tô no melhor lugar do mundo, tô trabalhando para Deus, beleza, mas você tá se percebendo? Você tá entendendo que às vezes você tá negligenciando a sua família, que é o seu, biblicamente falando, é o seu primeiro ministério? Tá cuidando mais das coisas da igreja do que da sua casa, do que de você? É o que você pratica, né? E não o que você faz, ou o que você fala. Exato. A prática é o que... É o que te faz, o que te define, né? Eu vejo agora as pessoas que fazem, por exemplo, a quarentena, às vezes acham, então eu não vou comer carne, eu não vou... E relacionam muito essa questão da penitência, como se a pessoa fala assim, olha, ou pede... para Deus, para Jesus, ou qual seja a sua religião, para Buda, para enfim, o que você quiser. Se acontecer isso, eu vou subir 1000 degraus de joelho. Se acontecer isso, eu vou, sabe, com coisas que estão relacionadas, às vezes, à dor física. Será que isto também não é? Porque eu falo, será que de fato era isso? Por que essas pessoas, se tal coisa, enfim, acontecer, eu vou ouvir uma música bonita, eu vou fazer tal coisa, eu vou me abrir, eu vou me conectar, e ter essa relação. A gente tem muito isto do punir para ter. Eu preciso punir para receber. Eu pagar um preciso preço muito alto, né? Isso para tal coisa acontecer. Então, assim, eu acho que isso vai muito da compreensão e do entendimento das religiões. Sim. Às vezes as pessoas muito me perguntam, Marina, que religião, qual que é a sua religião? Né? Eu não tenho... Eu estudo muitas religiões e eu acho todas, assim, tem algo a acrescentar. Eu gosto muito do budismo, eu gosto muito do judaísmo, vejo muito, leio muito a Bíblia, os ensinamentos de Jesus, o Evangelho, o Espírita. E eu falo, isso dá pra gente essa sabedoria nebulosa. O que é sabedoria nebulosa? Você não está preso a nenhuma doutrina. Você pode seguir ali uma doutrina, mas eu vou para essa questão da sabedoria nebulosa. O que é sabedoria nebulosa? É aquela que está aberta a fluir, modificar, testar, aprender. E a gente tende o quê? A se especializar. A hora que a gente começou a se especializar, a colocar cada um na sua caixa, né? Porque agora tem um especialista disso, do trabalho mesmo, especialista daquilo, tem isso aqui, você tem que fazer assim. A gente foi se especializando tanto, que cada um está numa caixa e não tem mais comunicação entre as pessoas. A gente não troca mais ideias, a gente está deixando de ser criativo. A gente está deixando de compartilhar. Então, você se prende a uma estrutura e você está deixando de ter quantas outras. Então, por um lado, eu falo, cuidado também com a especialização. Você pode se especializar, mas não se feche na caixa. Sim. Não se feche. Preste atenção nos seus atos, no que você fala, se aquilo faz assim. Você está na igreja, você escolheu a igreja evangélica, assim como no seu trabalho, faça o melhor, entenda aquilo. E ouça, pense, né? O que está querendo dizer com isso, como isso se aplica na minha vida. Não adianta estar lá sentado, ouvindo a palavra, se eu estou pensando que... então tá, não, mas aqui, eu fui na igreja, viu? Sai,
eu voltei da igreja, fui na igreja, como se isso fosse um ponto, um check. E aquilo não trouxe mudança nenhuma para você, para sua vida, para as pessoas, para nada. Tem até uns vídeos na internet que uma pessoa chega no final do culto entrevistando quem acabou de sair do culto de uma igreja evangélica, né? E aí pergunta, e aí, sobre o que o pastor pregou hoje? Aí a pessoa fica, né? Cri-cri, cri-cri. Por quê? Porque a cabeça da pessoa estava em Nárnia. Ou até mesmo quando a pessoa presta atenção na palavra, só que ela não para pensar sobre aquilo, não para estudar aquilo. Ela tá muito acostumada que um cara ou uma mulher vai lá na frente, pregue, não, meu relacionamento com Deus é isso daqui que ele falou. Tá, mas você leu, você correu atrás da informação, você viu se isso faz sentido de fato? As pessoas não pensam. Você pode estar conectado com Deus quando você acaricia um animal, quando você presta atenção numa árvore, quando você olha um pássaro. Meu Deus. Marina, você gosta de princípio bíblico, certo? Esses tempos eu tava muito ansioso. Agosto do ano passado eu tava com uma ansiedade muito grande. Muito grande. Fui na minha igreja e veio um pastor de fora pregar. E ele trouxe aquela passagem que Jesus fala sobre não andeis ansiosos por coisa alguma, não é? Só que eu nunca tinha prestado atenção. Poxa, Jesus fala, não andei ansiosos, né? E aí? O que tem nisso? Só que o que ele fala depois? Observai as aves do céu. Observai os lírios do vale. Cara, óbvio que eu li isso daí umas 150 mil vezes na minha vida. Mas eu nunca tinha parado para pensar em observar a natureza. Aí eu moro num condomínio, você conhece, Sim. tem um bosque, é um condomínio de prédio, tem um bosque lá embaixo, tem árvore, tem natureza, tem um monte de coisa, e eu não aproveito. Eu falei, gente, eu tô errôneo. Aí você vai pra ciência, o que a neurociência fala? A natureza, a conexão com o verde, cara, te acalma, te organiza. Você já abraçou uma árvore? Não. Não? Já. Já. Quando eu era, sei lá, eu tinha uns 14 anos. Já. Então eu vou deixar o desafio aqui para vocês dois e quem estiver nos ouvindo. Tirem os seus sapatos, pisem descalços na terra. Pode ser do condomínio, da pracinha, da onde tiver, né? Às vezes a gente não tem muita opção. Abrace uma árvore e só sinta, fique tranquilo, tente se conectar, respira fundo, solta, respira fundo, solta. Eu tenho certeza que a angústia vai dar uma baixada. Você chegou com o nível 10 ali de tensão, estresse, o que for, problema. Abraça a árvore e sente ali a vida, está tudo conectado. É verdade. A natureza, ela é incrível. Ela é incrível. Marina, o problema do tempo é que ele passa. Mas de uma forma cirúrgica. Fala um pouco sobre o seu curso, o efeito burnout. O que a pessoa vai encontrar lá dentro? Tá. O efeito burnout, então, ele é primeiramente para orientar, para servir ali como uma voz, por onde começar, como você falar de saúde mental com a sua equipe, você na posição de liderança. Então, como você ter conversas difíceis, como a coragem de dizer não, saúde mental como uma competência principal aí da liderança, como que você inicia esse assunto. Ele dá também algumas ferramentas e técnicas que você pode fazer em momentos de tensão, práticas que você pode fazer com a sua equipe. Ele traz pontos também de neurociência que eu explico ali um pouco o que acontece no nosso cérebro, com o nosso sistema nervoso. Ele é um curso curto, muito claro, muito visual. Ele tem no total, não chega ali a 90 minutos. E é para preparar, para auxiliar, para ser uma pequena
semente ali nesse processo. Então, são para líderes que querem se desenvolver nessa competência que é fundamental. Eu falo que isso talvez já devesse vir de fábrica, mas infelizmente não vem. Isso deveria ser primordial e essencial para qualquer posto de liderança, mas não é, e tudo bem. Sim. Né? O importante é que a gente vá buscar esse conhecimento. Então, o efeito burnout, o curso é um caminho aí para a liderança. Legal. Ele está disponível lá no link da tua bio do Instagram, certo? Certo. Boa. Já você vai falar qual que é o teu link, qual que é a tua bio, Instagram. qual que é o seu Instagram. Isso. Vai dando 8 horas da noite já. Eu quero te fazer uma última pergunta. Você entrou nesse processo de se agarrar na árvore, foi em 2020? Sim. Se você tivesse 1 minuto com a Marina de 2019, antes de entrar nesse processo todo, apenas 1 minuto, nada mais, o que você diria para ela? Sem pressa. Eu falaria, você precisa se conectar com você. Talvez ela não iria entender. Tá doida. O que é conectar? Mas eu iria pescar mais rápido. Ou falaria que vai passar. É tão bom ter esse privilégio dessa visão do lugar que você tá agora, né? Agora que eu falo que tá tudo carpetado, é muito fácil voltar e falar... Mas eu acredito, e eu gosto de acreditar, que as coisas que acontecem são exatamente o que elas tinham que acontecer. Nem mais, nem menos. Então, o que acontece pra gente é nosso. Isto foi extremamente necessário. Extremamente. Eu não seria quem eu sou hoje se eu não tivesse passado por isso. E hoje eu olho para trás e é uma vitória. Eu falei, eu consegui, eu me sinto orgulhosa de mim. Eu me sinto potente, eu me sinto guerreira. Como eu tenho um lado muito visual das coisas e trabalhei com cinema há muito tempo, sempre que eu precisava de coragem, eu busco em filmes aquelas cenas de batalha, que eles estão ali naquela linha, cada um... os lados opostos, e você tem ali o líder falando pela glória, pelo país, pelo não sei o quê, aqueles guerreiros dando aqueles gritos de guerra, e vendo os cavalos, né, a relação com os cavalos e galopando. Então, eu me imaginava, quando eu fechava os olhos, eu me imaginava como uma guerreira em cima de um cavalo galopando para aquele momento de batalha. Esta coragem, esse momento, isso é exatamente. Nós temos que resistir. Ou cenas que você está ali e você vê o inimigo se aproximando, sabe aquele barulho? Tum, tum, tum. E você ali resistindo, com, às vezes, uma lança quebrada na mão. Então, a minha cabeça, muitas vezes, ia para aquele lugar e eu cheguei a usar ferramentas para transformar mesmo visualmente. Eu faço isso com algumas pessoas. Eu pego a foto delas e transformo elas numa guerreira e falo, aqui, ó. Você tem aqui, ó. E aí eu me olho e me vejo. Isso trabalha a mente, né? E me vejo ali, a guerreira mesmo, às vezes com o rosto marcado de tinta, com a armadura preparada mesmo. É a resistência. Muito bom. Muito bom, muito bom. Isso é muito legal. Trabalha bastante a questão visual para as pessoas que têm um pouco de dificuldade em enxergar a vida com outros olhos. O visual ajuda demais. Fica mais fácil para a pessoa comprar a visão dela no futuro. Sim. Uhum.
Cara, às vezes você vai conversar com uma pessoa, você fala assim, cara, eu te vejo num cargo tal, eu vejo você saindo desse problema que você tá agora e a pessoa não consegue se enxergar. Sim. Mas quando você Marco Aurélio, vai Marco Aurélio. E muitas vezes eu falo, às vezes eu tô falando com a pessoa, eu quero explicar uma coisa, e eu vou tendo esse meu jeito de falar, eu falei, você já assistiu tal filme? Vamos assistir um trecho, dá licença. Percebe. Capta isso, olha a decisão que ele tomou, olha como ele enfrentou, olha... Será que foi... E aí a pessoa vai entrando, ela sai do nível dos olhos, porque a gente olha aonde o nosso olho bate, e ela consegue olhar para cima, olhar para baixo. Enxerga com a visão. Outra não com a vista. outra cena que eu falo que é sensacional, um dos meus filmes prediletos era Indiana Jones. Eu adorava Indiana Jones muito. E a última cruzada, que ele precisa ali dar o passo de fé, que é atravessar a ponte, que ele olha e não vê, é um precipício. E aí ele olha lá, o passo de... E aí ele fecha o olho assim e tal. E aí aparece o caminho. Falei, a gente tem que dar esse passo de fé. Sim. Aí eu lembro, de verdade, eu lembro o passo de fé do Indiana Jones. Muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom. Vai ter que voltar aqui, tá? Ah, tá bom, eu volto. Vai ter que voltar. Maior prazer. Obrigado pela sua contribuição. O teu conteúdo me toca, me coloca para ser confrontado e eu saio daqui com decisões tomadas. Né? Então, obrigado por isso. Obrigado a vocês pela oportunidade. Se você acredita que isso trouxe valor para você, você sabe que vai levar valor para a pessoa que você está pensando agora também, né? Então não deixa de compartilhar esse conteúdo com ela. E antes de você falar, fala da tua rede social, qual que é, onde que as pessoas te encontram. Tá. Podem procurar pelo meu nome, é Marina Rezny, REZNY, tudo junto. Vocês podem procurar também por Semente, que é o nome da minha empresa, mas o meu foco hoje ele está muito centralizado em mim. Como eu preciso estar envolvida em absolutamente tudo, eu acabo sendo ali a Marina um pouco menos do visual, né, do corporativo. Lá no link da minha bio tem alguns dos meus trabalhos, tem... agora eu coloquei eu estou compartilhando o meu Spotify com uma trilha que se chama Corádio, né? Que é coragem. Que legal. Eu gosto muito de falar sobre coragem. E que é Corádio, que são músicas que me ajudam a me conectar e talvez sejam músicas que possam... E quando vocês ouvirem algumas músicas, podem ser que vocês chorem muito e deixem chorar e ouçam quantas vezes for necessário e tá tudo bem. Boa, isso aí. Não, só queria agradecer as palavras da Marina, a experiência que ela trouxe aqui pra gente, mudando um pouco da visão, né, sobre o tema, e trazendo esse olhar interessante, não só para aquela ovelha perdida, mas também para o pastor que talvez esteja indo atrás de uma ovelha, para ele saber a importância que ele tem nesse processo também, porque às vezes você não está preso na árvore, você está segurando ela, mas você não consegue enxergar isso, então basta soltar a árvore, descer e seguir o caminho de volta para casa. É isso. Muito bom. Obrigada. Obrigado, Marina. Obrigada. Valeu, turma, e até o próximo episódio.